E está entrando no ar Rádio Artigo Feminino. E hoje vamos falar da participação feminina no rádio brasileiro. O rádio chegou ao Brasil em 1922 e a primeira transmissão oficial foi no dia 7 de setembro daquele ano, quando a capital federal, o Rio de Janeiro, festejava o centenário de independência e transmitiu o discurso de Epitácio Pessoa. Percebendo a importância da radiodifusão para o povo brasileiro, o professor e pesquisador Edgar Roquette Pinto, com a ajuda de Henrique Morizzi, na época presidente da Academia Brasileira de Ciências, inauguraram, em 20 de abril de 1923, a primeira estação de rádio no Brasil. PRA2, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Nos primeiros 20 anos de vida, entre 1923 e 1943, o rádio revelou cantoras, radioatrizes e locutoras e deu voz, sim, às mulheres que arrebatavam um novo público, o feminino. A primeira radialista brasileira foi Maria Beatriz Roquette Pinto, filha de Edgar Roquette Pinto, que levava ao ar diariamente informação e música. Edna Savagé, considerada pré-feminista no rádio e depois na TV, deixou um grande legado. Olha, faz tanto tempo que eu nem sei se eu me lembro, entende? Mas eu comecei fazendo teatro. Eu comecei no teatro de amadores, ganhei o prêmio, e aí o Olavo de Barros me viu, me chamou para a Hora do Guri, na Rádio Tupi. Era um elenco enorme, né? Trabalhava a tia Chiquinha também, que era a Silvia Autori. Trabalhávamos todos lá na Rádio Tupi. Fomos para a Rádio Tupi, eu não me lembro bem porque eu era muito pequena. Eu ia fazer meus 7, 8 anos de idade. Nesse tempo a gente faz tudo, levam a gente, né? A gente não tem consciência daquilo que está fazendo, né? E foi nessa época que eu fui para o rádio. Logo depois que eu fiz teatro, fui muito bem. E aí o Teófilo de Barros Filho me chamou, e o Olavo de Barros também. Eu fui fazer uma peça no Teatro Infantil e tinha um concurso. E eu entrava no final do primeiro ato, era a Gata Borralheira, eu fazia a fada da Gata Borralheira. E aí eu fiz a fada, a comissão julgadora que tinha o Teófilo de Barros Filho, que era diretor da Rádio Tupi, me viu e me chamou para o rádio. E em seguida eu fui para o rádio fazer radionovela, eu ia fazer radionovelas, mas assim na Tupi, na Rádio Fluminense, eu ia onde me chamavam. E sempre tinha naqueles madrabalhões do teatro, sempre tinha uma menina, né? Tem uma infelizinha, uma garota. Começou no dia 14 de setembro de 1951, na Ceará Rádio Clube, nos Diários Associados, a emissora lá no Ceará, e depois de vencer um concurso com quase 100 crianças, eu tinha que fazer um papel principal de uma novela chamada Uma Luz no Meu Caminho, de um grande novelista da Associada. No momento não recordo mais, mas eu vou recordar ainda o novelista. E o principal papel por quê? Porque essa luz no caminho era uma criança com apenas 11 anos de idade. Eu aos 14 anos tinha aparência de que 10, 11 anos, magrinha, né? Pesando 30 e poucos quilos. E eu fui a escolhida entre as 10 últimas crianças. E foi realmente emocionante porque naquela época, entrar para o rádio, sendo quase que o papel título de uma novela, para mim foi... Eu não tinha ideia da importância, naquele momento, dessa conquista. Porque aí eram jornais, na época não tinha TV, né? Não tinha televisão, era só rádio. Em 1951, a TV estava começando aqui em São Paulo, Rio, parece. E o rádio era um sonho, desde criança, né? Eu ouvia novelas, a radionovela, na Ceará Rádio Clube eu ouvia a Rádio Nacional, né? Então, por aí, e essa coisa do teatrinho infantil na escola, né? Essa coisa toda foi me levando para o rádio, para a carreira do rádio. Começou em 1976, a minha história no rádio. Eu fazia faculdade, eu tinha uma semana que eu tinha começado a fazer jornalismo. Então eu tinha ido ao dentista, meu pai era portuário, era uma policlínica, na Avenida Venezuela, mesma rua onde era a Rádio Tupi. Então eu estava lá, como sempre, na policlínica, o dentista faltou no dia.
Aí eu, jovem ainda, eu tinha 18 anos, falei, vou pra casa agora não. Vou lá na Rádio Tupi assistir o programa do Paulo Lopes, que eu era fã, eu ouvi em casa. Fui lá assistir o Paulo Lopes, estou lá no meio do programa, no intervalo, tinha outras pessoas no auditório. O Paulo falou o seguinte, olha, quem quer gravar um pedido de música que vai ao ar amanhã aqui na rádio? Eu logo levantei o braço. Aí veio o Nélio Bilatti, que era o repórter dele na época, com um gravador enorme, aqueles Uber. Aí veio para me gravar, então eu não esqueço nunca. Eu disse o seguinte, meu nome é Jussara Carioca, moro no Conjunto da Light, na Penha Circular, e quero ouvir detalhes com Roberto Carlos. E gravei isso, e foi pro ar no dia seguinte. Eu quase chorei em casa, já minha família inteira para ouvir aquela coisa toda. No outro dia eu voltei ao dentista. O diabo dentista faltou de novo. Eu subi para assistir o programa mais uma vez. Aí o Paulo Lopes veio falar comigo. Olha, adorei a sua voz. O que você estuda? Eu falei, estudo. O que você faz? Eu faço comunicação. Quer fazer estágio aqui na rádio? Eu falei, como é que é? Ele quer fazer estágio. Realmente eu tinha uma voz muito bonita, sabe? A minha voz foi indo embora. Muito cigarro, fumava muito, aquela coisa toda. Mas a minha voz era espetacular, era a voz de locutora. Aí ele perguntou assim, quer fazer estágio? Falei, quero, mas com uma semana de faculdade eu posso? Ele, pode, eu sou o Paulo Lopes. E assim eu comecei na Rádio Tupi. Sempre gostei muito de jornalismo, de informação, de comunicação, de cinema, de arte, de entretenimento. E aí foi um caminho natural, né? Fazer a faculdade de quê? Estudar cinema ou jornalismo. Na época eu achava que jornalismo era uma coisa mais estável, e aí eu fui fazer jornalismo, ledo engano, que eu pensei em fazer faculdade de cinema também. Mas aí acabei indo para o jornalismo e acabei indo para aquilo que eu me sentia mais interessada em fazer, que era jornalismo em rádio. E eu achei que eu ia passar um tempo fazendo jornalismo em rádio, porque eu queria depois fazer jornal e conhecer televisão também, ou até mesmo enveredar pelo caminho do cinema. Mas aconteceu de ficar no rádio, as coisas irem dando certo, e aí eu fiquei no rádio durante 25 anos. Vou tentar resumir ao máximo do máximo, mas assim, comecei por caminhos tortos, porque quando eu fiz vestibular eu queria fazer publicidade. E aí entrei para uma faculdade, achando que tinha o curso de publicidade, me enrolaram até o 6º período. Não, estamos em fase de contratação de professores, o currículo já foi aprovado pelo MEC, no próximo semestre, e nada acontecia. Aí eu pedi transferência. Nessa época, eu trabalhava numa agência de publicidade. Entrei como estagiária e depois fiquei como revisora e tal. E aí consegui a transferência da faculdade, né? E aí finalmente fui cursar publicidade, saí do jornalismo, fui cursar publicidade. Aí a agência desceu pelo ralo no plano cruzado, era uma microempresa, não teve condição de se sustentar. Lá fui eu trabalhar no jornalismo da Rádio Antena 1. Minha história no rádio começou quando eu percebi que eu falava muito, eu adoro me comunicar. Eu pensei em fazer teatro no início, artes cênicas, e acabei escolhendo comunicação, porque minha mãe já fez jornalismo, então foi um pouco do incentivo também da minha mãe. Aí trabalhei na Rádio MEC, na Rádio Manchete. No 2º período eu já tive essa oportunidade, vim para a Rádio Tupi, depois eu fui para a Rádio Globo, Rádio CBN, e aqui estou de volta na Rádio Tupi de manhã e tenho a oportunidade de à tarde trabalhar também como repórter aéreo, entrando em 3 rádios diferentes, fazendo o trânsito do helicóptero. Já melhorou muito, porque antigamente mulher, só no rádio teatro aqui tinha vez. Hoje já temos mulheres aí fazendo programas, né? Eu mesma fiz durante muitos anos, mais de 40 anos, fiz o Alô Deise, no tempo em que mulher não trabalhava, não tinha programa para mulher, né? Eu acho que, primeiro eu nem sei o que eu vou dizer para você, porque o rádio hoje está tão ligado hoje só a evangelho, essas coisas, né? Eu nem sei qual vai ser o futuro do rádio. Eu não sei. Se você me perguntar, eu não sei. Não sou profetisa, não sei. Mas eu acredito que a mulher vai ter sempre seu lugar no rádio. Eu vejo um papel muito importante e muito atuante. Não tão forte como eu gostaria que ainda fosse, em termos assim de presença de comandar. Nós já tivemos alguns comandos, como da própria nossa
companheira que eu conheci assim muito rapidamente, a Deise Lúcia, a Cidinha Campos, que cheguei a quase produzir alguma coisa para a produção dela, né? Mas, agora nós temos na Rádio Tupi uma comunicadora que veio da TV, né? Isabelle Benito. Que é um caminho que eu acho que teria que ser mais aberto, porque a comunicação é muito masculina, né? A mulher entra como participante em quadros, como é o meu caso, é o caso da Jussara Carioca, que é a fofoqueira do show do Antônio Carlos, é o caso da Zorionara, que apresenta o horóscopo, e eu com as simpatias. Mas um programa mesmo de comunicação direta, feminino, eu não sei porque tem contra o feminino. Dizem, há quem diga, não vou citar o nome de quem disse, um diretor, graças a Deus ele não está mais dirigindo, ainda bem. Ele dizia que a mulher não queria ouvir outra mulher, queria ouvir o homem. Mas deixa ele para lá, né? De rádio ele não entendia nada. Então é esse espaço, mas nós precisamos também lutar. A mulher tem que buscar esse espaço. E eu acho que é esse o momento. Nós mulheres também, de uma certa forma, a gente aceita isso. A gente se acomoda. Agora, eu, aos 14 anos de idade, não me acomodei. Isso foi no dia 14 de setembro, volto a repetir, de 1951. Eu não me acomodei, eu insisti, eu quis. E minha mãe foi muito forte nesse momento, correu atrás, entendeu? Então, se alguém me acha que eu sou uma mulher forte, eu fui uma criança forte, eu fui uma adolescente forte. Eu tive consciência disso, porque eu tive uma mãe, já está do céu, semi-analfabeta, mas era uma mulher muito forte. Ela brigou com o pai, ela órfã. Ela insistiu com o pai, na cidade de Iguatu, viúvo, com 2 filhas, que não queria que as filhas fossem alfabetizadas. E ela foi fugida de casa para a escola para ser alfabetizada. Eu acho o papel da mulher no rádio atualmente muito importante. E um detalhe até curioso, se você olhar, pelo menos eu me baseio aqui pela Rádio Tupi, nós temos mais mulheres no jornalismo do que homens. Então as mulheres estão podendo fazer tudo. Não era como no meu tempo, eu comecei como repórter policial, era olhada assim, meio atravessada. As mulheres hoje fazem qualquer tipo de matéria, qualquer coisa, e a mulher realmente está muito valorizada no nosso meio. Importantíssimo, não só no rádio, mas em qualquer setor, em qualquer trabalho, em qualquer serviço que a pessoa vá fazer, não só no jornalismo, né? Em qualquer área, a mulher é importantíssima, porque a competência é exatamente a mesma. E no rádio, a gente tem sentido que tem melhorado bastante, como eu disse, as redações estão bastante femininas. Desde o tempo que eu estou trabalhando, nunca houve problema, né? Eu comecei a fazer rádio, fiz muito radioteatro, e depois fiz programa, então nunca tive, acho eu que nunca tive preconceito. Se tive, não chegou até a mim, né? Cantadas, né? Aquela famosa cantada, aquela coisa de insinuar. Eu não vou citar um que me tirou, inclusive, porque ele já morreu, me tirou inclusive a chance de, em 1960, ter sido, como dizer, meu Deus, de estar hoje vinculada ao serviço público, porque era um direito meu, porque era radioatriz da Rádio Ministério da Educação e Cultura, na época, em 1960, e o então presidente da República, Jânio Quadros, quando assumiu, quem estivesse trabalhado 24 horas, 48, 30 dias anterior à posse dele, estaria automaticamente lá na MEC, estaria automaticamente vinculado ao serviço público. E eu estava lá há quase 3 anos. Acontece que esse senhor que me assediava, há 6 meses, vinha me tirando da programação, porque ele que escalava as radioatrizes. Como eu recusei uma saída com ele, saí, vamos almoçar, vamos jantar, tal. E depois, num determinado momento, quando ele foi direto, vamos para a cama, eu disse não.
me respeite. Eu não me vendo. Eu sou uma profissional de rádio desde 14 anos. E para ter o governo, ainda sou virgem. Nunca me deitei com nenhum homem ainda. Não vai ser com você que eu vou me deitar. Foi assim, olhando assim, nos olhos dele. Aí ele começou, na escala, já não me escalava mais. Ele me queria tanto para levar para a cama que ele me colocava nos primeiros papéis. Eu não tinha esse método. A Rádio MEC tinha atrizes com muito mais gabarito, com mais anos de trabalho na casa do que eu. Mas eu sabia das intenções dele. Esse senhor eu encontrei anos depois como debatedor do Haroldo de Andrade. Eu, particularmente, sofri um preconceito. Eu era repórter, eu comecei como repórter policial. E até então não existia nenhuma mulher que fosse repórter policial no rádio. Eu fui, aliás, sou velhinha, né? Eu sou a primeira mulher a ser repórter policial no rádio brasileiro. Então, nós tínhamos repórteres policiais no jornal O Dia, que era a Iris, se eu não me engano, e uma que é badaladíssima, não consigo lembrar o nome, Albeniza. E a grande Albeniza, que era do jornal O Dia. Mas mulher eu fui a primeira. Então, menina, era impressionante. Eu chegava às delegacias, só tinha homem, só tinha repórter. E eles me olhavam assim, atravessado, não me davam muita confiança. E eu ainda foca, nova na jogada, no esquema, queria alguma informação, eles me sacaneavam, esse é o termo. Não me davam a informação certa ou me davam errado. Olha, eu custei. Você sabe o que eu tive que fazer para poder conseguir ser respeitada? Porque eles diziam, mulher não entende nada de polícia, sexo frágil, que não sei. E eu via que todos eles bebiam. Quando acabavam o trabalho, eles iam pro botequim, tomavam caipirinha, Eu comecei a beber com eles. Entrei no esquema, comecei a gostar de caipirinha até hoje. E a partir daí eu passei a ser vista como um homem igual a eles. O preconceito é muito forte no rádio em relação às mulheres, né? Tanto que você vê que a maioria das pessoas que está no microfone, né, é homem, né? Os homens estão no microfone. Pouquíssimas mulheres no microfone. É um dos sinais do atraso do rádio brasileiro, né? Que pode melhorar, né, com a inteligência de algumas cabeças que estão faltando no rádio. Quando essas cabeças inteligentes estiverem atuando no rádio, a gente vai ver vozes femininas com muito mais frequência. A gente pensa que a essa altura do campeonato, né, já quase concluindo a segunda década do século XXI, isso é coisa do passado, mas na verdade não é não. Né? Existem alguns espaços que ainda são considerados espaços masculinos, espaços que eu digo espaços de atuação política, espaços de poder no mercado de trabalho, e no rádio isso não é muito diferente não. Então a gente percebe, por exemplo, que uma voz bonita e sensual, uma voz feminina, ela é muito bem-vinda, mas uma voz feminina que não corresponde aos padrões, que questione regras, que, sabe, que bote o dedo na ferida, às vezes ela não é muito bem-vinda. Eu, ao longo desses alguns anos de rádio, já tem mais de 3 décadas, né? Já é um bom tempo. Não sofri pelo fato de ser mulher, né? Já teve pelo meu posicionamento de discordar de algumas questões, né, da emissora e tal, mas nunca sofri represália, nunca sofri ameaça, assédio, nem nada disso. Sofri assédio não como comunicadora, mas como mulher dentro do espaço, né? Então podia ser qualquer pessoa. Podia ser a moça do departamento comercial, a recepcionista ou eu, no caso fui eu. Melhorou muito. A gente vê nas redações, às vezes, mais meninas, mais mulheres do que homens. Eu nunca sofri preconceito, não que eu tenha percebido, mas ainda está muito aquém. Muitos comunicadores homens. Não acredito que eu não tenha conseguido ainda um programa por causa disso, por eu ser mulher, mas ainda existe de uma forma um pouco camuflada esse preconceito, sim. É só você olhar para os comunicadores, grande parte, mais que 90%, homens, são homens. Eu acho que o homem, por ter começado antes,
por ter mais programa com o homem. Não sei, talvez o homem se identifique mais com as mulheres, mas isso eu não posso te dizer, nunca fiz essa pesquisa, nunca parei para pensar nisso, não, mas acho que não. Olha, isso é uma coisa que quem dirige, não estou generalizando, mas quem tem o comando de rádio acha isso, que a mulher não quer ouvir mulher, a mulher quer ouvir uma voz masculina, ou a credibilidade, o homem passa mais credibilidade que a mulher. Eu discordo literalmente, frontalmente dessa afirmativa. Até porque quem escreve os programas para os homens, a maioria, pelo menos dando meu conhecimento de redatores, pelo menos no Antônio Carlos, todos, à exceção do Campelo, que é jornalista, eu, mulher, Carla de Lucas, mulher, Zora Ionara, mulher, Jussara Carioca, mulher. São 4 mulheres num programa comandando, escrevendo para um homem comandar. Quer dizer, há esse preconceito. Mas, na verdade, ele mesmo, o Antônio Carlos, diz: ai de mim se não fosse vocês, porque vocês são a sustentação do programa. No dia que uma falta, ou se a Jussara não está, ele diz que a Aldenora Santos nunca faltou no programa dele em mais de 30 anos. Mas quando há falta de uma voz feminina dentro do programa, ele fica enlouquecido. E isso é constatado. A audiência dele, que é líder de audiência, cai. Eu acredito sim que as mulheres, elas se identifiquem mais com programas apresentados por outra mulher. Com certeza, eu vejo esse exemplo aqui na própria Rádio Tupi. A gente tem a Isabela Benito, que é a única mulher que tem programa aqui na rádio durante a semana, e as meninas que participam do programa dela, sei lá, elas se sentem mais à vontade, elas crescem mais, entendeu? Crescem mais do que num programa apresentado por um homem. É o conteúdo que determina, porque existem mulheres que são extremamente machistas, são extremamente fechadas ao mundo que está vindo aí, né? Eu não gosto muito de falar de feminismo e machismo, porque para mim parece um conceito antigo, né? Nos anos 60, a mulher rompeu barreiras importantes. A mulher divorciada não era digna, ou desquitada, né? Não tinha nem divórcio, não era digna. A mulher, ela não tinha espaço no mercado de trabalho. Então, nos anos 60, a mulher se libertou de casamentos ruins e se libertou da prisão de não ter direito de ter uma carreira, né? Tantas mulheres criaram bem seus filhos e trabalharam, conseguiram realizar isso, então isso é possível. E, infelizmente, no mercado existe, sim, muito preconceito. Não é necessário não é fundamental que seja uma mulher que fale para a mulher, mas é fundamental que os homens e as mulheres possam ouvir o que uma mulher tem a dizer no microfone. Essa é uma questão muito delicada, porque quando a gente fala de mulheres e homens, a gente está falando do sexo biológico, né? E quando você trabalha a comunicação numa perspectiva feminista, você está falando do gênero. Então, a gente vive numa sociedade onde a educação em casa é machista, a educação na escola ainda é machista. Os meios de comunicação ainda são machistas. Ou seja, a nossa formação, enquanto mulheres, é também uma formação machista. Então você não pode dizer que pelo fato de ser um programa apresentado por mulheres, ele seja um programa por mulher, ele seja um programa para as mulheres, para a emancipação, para a libertação. Por outro lado, você também não pode acreditar que a mulher que está do outro lado ouvindo, que ela queira se libertar, que ela queira se emancipar. Porque ela também cresceu nessa sociedade. Então, é todo um processo que ainda está sendo trabalhado, vem sendo trabalhado ao longo de muitos anos, mas ainda precisa de muita coisa. Eu diria que, eu acredito que as mulheres se identificam mais com programas que falem das suas vidas. Aí você tem o programa feminino e o programa feminista, né? Nada contra os programas femininos, eles podem mesclar o conteúdo com os programas feministas, mas os programas femininos estão muito voltados para a manutenção do que está aí.
Então, é como ficar bonita, gastando menos, a roupa que está na moda, receita, as receitas light, diets mais saudáveis e etc e tal, o exercício que você pode fazer para perder a barriga, como conquistar um amor, como manter um amor. Aqui na programação feminista você não vai ver isso, não necessariamente, né? Não da forma como é trabalhado aqui. Então, de que mulher comunicadora a gente está falando e de que mulher ouvinte a gente está falando? Porque se ela não despertou para o fato de que ela pode ser muito mais do que uma bonequinha, ela vai ficar aqui. Porque aquela conversa aqui de direito sexual e reprodutivo, parto humanizado, concepção e contracepção, menopausa, acesso das mulheres ao poder, lei de cotas, economia numa perspectiva mais, né, que contemple as mulheres, discussão sobre gênero, raça, etnia, diversidade sexual, diversidade religiosa. Oi, quero não, quero minha receita, né? Então a gente está falando de mulheres comunicadoras com propostas diferentes de programa e de mulheres ouvintes com expectativas diferentes de programação. E nada impede que um homem faça um programa com uma perspectiva feminista ou que faça um programa também com uma perspectiva de manutenção do que está aí. Eu acho que depende do conteúdo. Por exemplo, se, vamos lá, uma mulher apresentar um programa de política, né, ela vai falar para todos os públicos. É claro que nas entrelinhas ela vai fazer algum comentário e vai ser automaticamente feminino porque ele é mulher, né? Então a mulher vai se identificar. Mas a mesma coisa um homem apresentando um programa, a mulher também vai se identificar, mas ele pode fazer algum comentário que o homem se identifique mais por ele ser, obviamente, homem. Mas eu acho que depende muito do conteúdo, depende muito. O rádio fala para todos os públicos, independentemente do sexo do comunicador. Não sei se é sinônimo de rádio, mas são mulheres valorosas que têm enfrentado essa coisa, essa barreira de colocar as mulheres fazendo programa, né? Tem a Aldenora na Tupi, né? Está na Tupi, né? Na Tupi, ou na Globo, na Tupi. Na Tupi, a Aldenora na Tupi. A Jussara Carioca foi minha repórter na Rádio Nacional, depois foi para a Globo. Tem várias mulheres aí muito importantes, mas eu acho que, coitadas, elas lutam quanto o tempo, né? Porque o rádio sempre foi muito dedicado aos homens, principalmente em programas. E as mulheres vieram muito depois, estão aí vencendo essa barreira. E até hoje estão vencendo essa barreira. Eu acho que vão conseguir. São tantas as mulheres, tantas. Eu vou começar pelo meu Ceará, Fortaleza. Uma grande radioatriz chamada Laura Santos. Para mim, a Laura foi a primeira voz que eu conheci assim, ao vivo, contracenando com ela. Claro que eu ouvia grandes radioatrizes na Rádio Nacional, porque eu já ouvia a rádio. Então são tantas as mulheres. Uma Daisy Lucide, sinônimo de rádio. Mais recentemente, que não está ainda mais no ar, mas que é a Cidinha Campos. Só tem ela, Cidinha Campos. Não tem jeito, trabalhei com ela vários anos, dura de trabalhar, que é uma coisa exigente, chata, mas olha, campeoníssima, extremamente profissional. Na minha opinião, Cidinha Campos é sinônimo de rádio. Eu tive a honra de conhecer 3 figuras, 3 grandes radialistas. Com uma delas eu trabalhei e são personalidades que eu admiro muito no microfone. A Daisy Lucide, que continua em atividade, a Daisy Lucide, que é um doce de pessoa. A Cidinha Campos, que é um furacão, né? É um furacão na comunicação e uma mulher realmente com grande talento, imenso talento no microfone, é uma leoa no microfone.
E a Edna Savagé, que eu também tive o prazer de conhecer, ela participando de programas de debates, e um doce de pessoa e um grande símbolo, né? E a gente teve também figuras importantes na comunicação brasileira, na TV, como a Hebe Camargo, que é uma deusa da comunicação popular, né? Uma mulher que tinha o seu jeito peculiar de ser, mas ao mesmo tempo ela representou um momento do Brasil. E hoje você tem, menos no rádio, mas mais na televisão, figuras como amanhã na televisão você tem a Ana Maria Braga, a Fátima Bernardes, você tem comunicadoras também em outras emissoras de televisão que estão aí, né, comunicando. Infelizmente no rádio a gente não tem essa força, mas na televisão a gente tem. A Jovem Pan tem duas grandes profissionais de reportagem, de comentário e de apresentação, que é a Vera Magalhães e a Denise Campos de Toledo, que são duas grandes profissionais de rádio da Jovem Pan com um conteúdo espetacular. Eu não posso responder essa pergunta por um motivo muito simples. A comunicação ela é de mão dupla, né? Lá atrás, quando eu fiz faculdade, a gente tinha lá o emissor, a mensagem e o receptor. E a setinha vinha assim. Há muitos anos essa seta volta, né? Então, o grande Mário Kaplun fez a seta fazer o caminho ao contrário, né? Então ela vai e volta. Quem é a grande mulher do rádio? Depende. Depende de onde ela está, para quem ela está falando, como ela está falando. Eu tive a grata satisfação, o presente da vida de conhecer comunicadoras e de ver essas mulheres no ar, ouvir essas mulheres no ar e ver que é uma comunicação completamente diferente da que eu faço no Rio de Janeiro. Ah, mas a minha é melhor, a dela é melhor. Não. Ela fala olho no olho com o ouvinte. E eu não posso deixar o nome dessa mulher do lado, né? Que está lá numa radiozinha comunitária que ninguém conhece. Mas a comunidade conhece, escuta e participa. Eu não posso deixar de falar de grandes nomes, como uma Daisy Lúcide, por exemplo, que tem mais de 80 anos de rádio. Nunca fez um programa feminista, mas mostrou que mulher podia fazer rádio e que podia fazer rádio com qualidade. Eu não posso deixar de falar de uma Mara Régia, que transformou o rádio na rádia, que fala para as mulheres e homens da Amazônia, mas sobretudo para as mulheres, numa comunicação que é emoção pura. Eu não posso deixar de falar de um monte de gente, né? Então, quem é o nome? Não tem um nome. É o olho no olho que faz toda a diferença. Acho que poderia segmentar mais, né? Muito genérico, infelizmente. O rádio está muito atrasado no Brasil, mas muito atrasado. Se você escutar rádios no exterior, se você tiver a oportunidade de acompanhar o segmento de rádio fora do Brasil, está muito mais interessante. Você tem rádios como a BBC, que eu tenho acompanhado com fascínio, né? E ela tem segmento. Você tem rádio-teatro na BBC, com grandes atores. Ian McKellen, que é um dos maiores atores do mundo, para quem não conhece, é o Magneto do X-Men, o Gandalf do Senhor dos Anéis. O Ian McKellen faz rádio-teatro. Outro dia eu estava escutando um rádio-teatro com o Ian McKellen na BBC. Então, eu acho que são coisas que se modernizam, que são coisas antigas que podem ser modernizadas e que ainda podem entreter. Tanto que uma grande nação, né, como a Grã-Bretanha, produz, né, a Inglaterra produz rádio, teatro. Então, são coisas que podem avançar muito. Há que seguir um certo segmento, mas o Brasil está num marasmo, está num nível de mediocridade tão grande que as coisas não acontecem. É exatamente isso, né? No Brasil as coisas pararam de acontecer. A rádio, eu acho que fala para todos os públicos. A rádio, a Dona Maria que está lá no fundo tem que entender, a Dona Maria de 80 anos tem que entender a linguagem da mesma forma que a outra Dona Maria, a outra Maria de 20 anos, né? Digamos assim. Eu acho que ela fala para todos os públicos. Uma revista, se você voltar, não entendi. Você volta a folha e você consegue ler de novo. A rádio
aquela mensagem naquele momento. Então, eu acho que tem que ser uma linguagem simples. Claro que tem rádio que tem uma linguagem mais rebuscada, mas eu acho que, no geral, elas têm que ter uma coisa em comum. Tem que falar para todos os públicos. Figura feminina no rádio é mais que fundamental. Muita esperança na renovação, na mudança. Mais uma porta aberta entre as tantas que a gente já encontrou fechada. Nós somos mulher. E como mulher, eu nesse momento me pronuncio dizendo que eu sou uma verdade do rádio, eu, Aldenora Santos. De nossa reverência às pioneiras, jornalistas e radialistas, as que estão no ar e as outras que ainda virão, mostrando que o rádio também é um artigo feminino.